Restaurantão Beli, Unicef, ele é por pobre currículo bem lipa. Muito saudações, seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Cabo Verde. Estamos numa nova etapa deste programa, não para as ofertas formativas como das edições anteriores, mas para comemorar o aniversário da Unicef. São 19 anos na construção de um percurso que tem tido bastante êxito. Nós temos tido até este momento 4 personalidades que assumiram o cargo de reitor da Universidade de Cabo Verde. Neste período de comemoração dos 19 anos da Universidade de Cabo Verde, vamos ouvir as figuras que estiveram no processo transformacional da nossa instituição. Hoje, nesta primeira edição, trazemos a pessoa que começou a universidade na sua hora zero. O professor António Correia e Silva está aqui em estúdio da Unicef conosco para nos falar sobre este projeto de construção de uma universidade para Cabo Verde, que hoje é uma realidade à nossa frente. Muito bom dia, professor António Correia e Silva. Como é que estamos aqui? Bem. E, professor, o podcast não vai ser divulgado hoje, mas nós vamos fazer o podcast no dia do seu aniversário. Então, por isso, nós damos os parabéns e desejamos que tenha longa vida e que tenha vida com muita saúde e que continue a contribuir para a nossa instituição. Muito obrigado, eu sinto-me acolhido, sinto-me em casa e agradeço as palavras, os desejos, os votos que fez. Então seja bem-vindo ao nosso programa. Como eu disse no lançamento, estamos numa edição comemorativa dos 19 anos da Universidade. O professor esteve na origem da fundação desta instituição, desde a hora zero, eu diria antes um pouco, né? na comissão de planeamento e instalação da nossa Universidade de Cabo Verde. Pode nos fazer um pequeno relato sobre este período inicial? Exatamente. Eu estive na comissão, à frente da comissão instaladora, Comissão para a Instalação da Universidade de Cabo Verde, que foi um entendimento de que a universidade não podia nascer assim por puro ato administrativo. A universidade para Cabo Verde devia resultar de um esforço criativo de concepção dessa instituição e não mimeticamente transferir um modelo de universidade de qualquer país. Portanto, houve uma comissão que trabalhou durante 2 anos, que eu presidi, mas houve mais 9 elementos, e trabalhamos durante aqueles 2 anos intensivamente a desenhar a universidade. E, ao mesmo tempo, fizemos uma espécie de pré-instalação, porque íamos trabalhando com os institutos de ensino superior que existiam, nomeadamente 3 institutos principais: o Instituto Superior de Educação, que era o maior de todos, o Instituto Superior de Engenharias e Ciências do Mar, em São Vicente, ISECMAR, e Instituto Nacional de Administração e Gestão, que era INAG. Portanto, a ideia era, ao mesmo tempo que concebíamos uma universidade nova, de raiz para Cabo Verde, mas conciliávamos isso com a capitalização das heranças. Exato. Inovar, mas honrar as heranças, contra o desperdício da experiência institucional, que é algo interessante que Cabo Verde tem. Se olharmos retrospectivamente, vamos ver que aqui o país cresce sempre reconceptualizando a sua base institucional, não é? Pegando dos velhos institutos, reformatando, etc., e preparando para a nova fronteira. E a universidade foi assim. Tem uma dimensão de ruptura e uma dimensão de continuidade. Exato. E durante esses 2 anos trabalhamos com os institutos, mas planificámos o que seria a Universidade para Cabo Verde. E o nosso slogan, que sintetiza um pouco essa visão, era uma universidade em rede. Porque confrontámos logo, estamos num arquipélago, logo com tensões regionais, locais da universidade. Uma universidade de Cabo Verde põe-se logo a questão onde, põe-se logo a questão e como, isto é, com que recursos. Portanto, tivemos que equacionar tudo isso. E uma universidade numa sociedade apesar de ter uma base fiscal muito frágil, não é?
portanto, com problemas de financiamento da universidade, mas com expectativas Exato. relativamente à universidade imensas, que têm a ver com a nossa própria sociedade. As famílias veem na educação como uma forma de mobilidade social, até de emancipação, diria mais. Isso vem de longe, né? Eu sou historiador, não recuemos muito para não me perder. Mas, portanto, a universidade tinha grandes desafios. Por um lado, a precariedade do país, a sua geometria dispersa, e, por outro lado, uma base fiscal relativamente frágil, mas expectativas enormes quanto à criação da universidade. E já agora, quais eram os principais desafios que encontraram logo no início, desde o processo de preparação até a instalação da própria UniCV? Nesse processo inicial, quais eram os principais desafios que encontraram? Bom, os principais desafios era criar um projeto que fosse mais ou menos transparente, aceitável e legítimo para todos, ou para o máximo de atores possíveis. Portanto, havia outros projetos, digamos assim. A Comissão tentou sintetizar, mas a grande questão era os institutos tinham um percurso, tinham uma visão e tinham um projeto. E a ideia da universidade é que era necessário ultrapassar os institutos, porque o projeto já não correspondia à nova fase. Tínhamos pequenos institutos que não cobriam o essencial da oferta formativa, porque o essencial da formação fazia-se no exterior, e naquele momento havia uma crise enorme de financiamento da formação no exterior. Inicialmente, a minha geração, sou mais velho, eu estudei com bolsas de estudo, portanto, havia muitas bolsas. Logo depois da independência, nos primeiros anos, havia muitas bolsas. Logo no início, o Silvino é mais novo do que eu, pelo menos. Eu ainda encontrei bolsa de estudo, não fosse isso, não iria para Coimbra. Pois, mas logo no início, as pessoas iam ao Ministério da Educação, mandavam pedir uma espécie de menu para ver que país é que queriam ir, etc. Bom, isto depois foi diminuindo, mas só para ver que a disponibilidade de bolsas para estudar no exterior era grande. E de repente, e as bolsas começaram a diminuir e a procura começou a aumentar. Quer dizer, por quê? Porque fruto de uma coisa maravilhosa que foi a expansão do ensino secundário. Sabe, quando eu saí de Cabo Verde para estudar em Portugal, havia 2 liceus no arquipélago. 2 liceus, 2. Né? E nessa altura, sobretudo com esse aumento de procura e diminuição de bolsa, fazia sentido então arranjar soluções internas. Exatamente, porque, gostava de dizer, o ensino secundário servia de gargalo e, portanto, a procura era relativa. Mas, uma vez aberto o gargalo com novos liceus que iam aparecendo nas ilhas e nos concelhos, a procura aumentou incrivelmente. E já não havia tantas bolsas. E houve soluções intermediárias, não sei se lembra do tal crédito bancário, que acabou também com problemas depois de retorno, etc. Então a ideia da Universidade de Cabo Verde surge na ótica dos poderes públicos como uma urgência. Né? Como uma urgência porque, dissemos no início da nossa conversa, que a formação para as famílias cabo-verdianas é uma estratégia de mobilidade social. Exato. E este país, desde a independência, acelerou o processo de mobilidade social. E, portanto, não podia parar. E dentro dessa urgência, vocês pegaram em algum modelo específico? Não, nós, o que fizemos desde o início, primeiro, que por mais urgência, nós tínhamos que procurar o essencial. Né? Diz um filósofo que a gente normalmente sacrifica o essencial em nome da urgência. E esquece da urgência do essencial. Portanto, nós quisemos pensar uma universidade para Cabo Verde. E também achamos que Cabo Verde é um país tão específico que era o modelo não podia ser copiado, transferido e aplicado. Que deveríamos pensar o nosso contexto histórico, a nossa geografia, a nossa demografia. Eu lembro que falávamos em 3 transições que o país estava a passar. A transição demográfica, a transição sanitária, epidemiológica e a transição económica. Portanto, nós teríamos que fazer uma universidade que potenciasse o país nessas transições. E fomos
colher aqui e ali elementos inspiradores. Por exemplo, estudamos as universidades insulares, em contexto insular, né? Quer da Macaronésia, quer mais longe nas Caraíbas e quer no Pacífico Sul. E vimos a forma como, eu lembro, eu e o Crisanto estivemos ainda uma vez nas Maurícias, mas também vimos universidades que conjugavam ensino politécnico e ensino universitário. Porque esse binarismo politécnico-universitário, que é clássico, mas para um país pequeno, né, a pequena dimensão, ainda dia estivemos a falar nisso, a pequena dimensão é estruturante. Porque um dos males deste país é que muitas vezes os nossos juristas concebem instituições com dimensões de países continentais, né? Com modelos de países continentais. E a ideia era evitar que a universidade caísse. Daí, por exemplo, você vai ver CESP a nascer cedo para dar resposta a uma formação profissional de gente que quer estudar a universidade, quer fazer a universidade, mas para ter um retorno imediato em termos de mercado de emprego. Portanto, acabamos por dizer que nós íamos, com as peças, montar uma engenharia adaptada a Cabo Verde, mas ao mesmo tempo adaptável permanentemente. Exato. Porque a realidade, eu tenho para mim que a verdadeira universidade tem que ser uma instituição aprendente, né? E reflexiva, que reflete sobre o seu próprio percurso e se adapta. Portanto, criamos a UNICV com essa ideia de rede, aliança e a capacidade de adaptação, a capacidade de pensamento, a soberania de pensamento. Por isso a UNICV é mais do que uma instituição, é um projeto. Aliança ali por causa das ilhas exclusivamente ou também por causa da própria região da Macaronésia? Não, a aliança tem a ver que nós tínhamos a ideia que nunca teríamos uma instituição suficientemente com recursos para agir sempre autonomamente. Que a cultura da nossa instituição é uma cultura colaborativa. Na verdade, vocês tinham como lema Universidade em Rede. Essa rede que eu queria perceber, era a rede mais a por rede, causa por das exemplo, ilhas? se nós tivermos que fazer uma formação no fogo, nós não vamos construir no fogo. Nem sequer vamos ver formação profissional. Tem equipamentos, tem isso. Vamos fazer uma aliança e fazer. Se nós vamos fazer uma pós-graduação num domínio específico, vamos associar uma outra instituição a fazer uma pós-graduação aqui. Isto é, integramos logo os consórcios. As pessoas no início não entendiam. Quando nasceu a universidade, a gente fazia muitos protocolos. É claro que na televisão aparece só o lado, digamos assim, formal do protocolo. As pessoas dizem, essa universidade vive de protocolos. Mas esses protocolos foram fundamentais para... Começamos pela pós-graduação. Eu estou-lhe a contar que quando começamos uma oferta formativa com presença forte de pós-graduação. E as pessoas encontravam na rua e diziam, é uma universidade que começa pelo telhado, a brincar. Mas o certo é que pós-graduação não é telhado, é o fundamento da universidade. Quando começamos, a maior parte dos professores tinha uma qualificação ainda não adaptada. Então, estávamos a passar dos institutos cuja oferta formativa era dominantemente a nível de bacharelato. Exato. Né? E nós quisemos fazer licenciatura, fizemos CESP, licenciatura e pós-graduação. E tínhamos um problema de qualificação docente, né? Que foi um foco importante. Então, nós não tínhamos condições de qualificar os docentes, porque eram os nossos docentes. Exato. Tínhamos que ou os mandar para o exterior e passarem tanto tempo, ou fazer pós-graduação aqui, numa espécie de aquilo que os brasileiros chamam minter e dinter, doutoramento e mestrado interinstitucional. Então, nos associamos a várias universidades, no Brasil, em Portugal, mesmo nas Canárias, e fizemos cursos de pós-graduação aqui. Por exemplo, com a Universidade do Minho, fizemos com a Universidade de Lisboa, com várias universidades, com o Rio Grande do Sul, com a Universidade de Bordeus, e fizemos... Seria mais barato e mais execuível. E, sobretudo, mais barato, sim. Primeiro, porque as pessoas não rompem completamente com o seu laço laboral, né? Exato. E, portanto, colaboram. Mas, enquanto se faz pós-graduação aqui, havia ganhos colaterais. O professor que vinha para o curso de pós-graduação fazia outras coisas, criava networking.
E também formava-se outros pós-graduados que não fossem propriamente Claro, professores da UNICV. claro, Qualificava-se claro. a sociedade. A ideia era responder à necessidade docente, de qualificação docente, e a necessidade de especialização que a economia cabo-verdiana ia tendo. Exato. Né? Portanto, só essa filosofia de rede permitiu-nos caminhar. Porque se fizéssemos um modelo autárquico, digamos assim, de universidade, onde a questão da cooperação é mais ou menos sedentária e exterior, nós não conseguiríamos fazer esse percurso. Ok. No pós-mandato vosso, praticamente intensificou-se as formações à distância, particularmente pela densificação da tecnologia, não é? Hoje, durante o nosso mandato, eu, na minha estrutura reitoral, eu tinha uma pró-reitora para inovações pedagógicas. O que eu queria dizer hoje, nos dias de hoje, há muitas universidades a oferecerem formação à distância e inclusive há universidades que se formam praticamente online. Toda a sua estrutura de funcionamento. Vocês anteciparam um pouco isso? A nossa ideia era fazer sempre e-learning. Não e-learning completamente, mas e-learning. Então, por exemplo, fizemos qualificação de docentes ou mesmo de profissionais de saúde, com componentes. Eu tinha um pró-reitor, Leara Stick, né? E rapidamente, mesmo dentro da universidade para funcionar, criamos logo videoconferências e criamos parte dos cursos na plataforma. Por exemplo, um curso que foi estruturante para essa universidade, não quero discriminar cursos, né? Estou a dizer do ponto de vista do exemplo, foi a enfermagem. Fizemos enfermagem. Quando começámos a enfermagem, só para o Silvino ter ideia, havia 7 licenciados em enfermagem no país. 7 só. Portanto, nós começamos com algum desses 7 como nossos docentes. E hoje doutoramos vários, né? Então, fizemos um plano e fomos ter com a Universidade, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, né? E foi uma cooperação excelente, porque eles mandavam professores, mas os nossos professores não só faziam mestrado lá, como assistiam às aulas, juntamente com os seus professores, numa perspectiva de emancipação progressiva. Exato. Né? Portanto, esse era o modelo. A rede, nós temos que ter rede não para beneficiarmos só, mas para crescermos, para nos empoderarmos. E isto permitiu que a UNICV, relativamente em pouco tempo, mesmo no primeiro mandato, tivesse já uma oferta formativa extremamente diversificada. Quando entramos, toda a área, por exemplo, das engenharias, ela não existia, por exemplo, aqui em Santiago. Toda a área da tecnologia era praticamente... A área da saúde, onde vencemos vários desafios. Tudo isso foi feito num primeiro mandato. Exato. Sem rede, eu quero só sublinhar, sem essa atitude, sem essa cultura institucional de trabalhar conjuntamente, colaborativamente, seria de todo impossível. Porque, deixe só dizer, o que o governo nos deu é o seguinte: o governo tinha 3 institutos públicos e nos disse, ok, vocês podem utilizar esse instituto público, integrar esse orçamento, e é tudo que vos damos. Portanto, nós integramos o orçamento dos 3 institutos e fizemos muito mais cursos, com muito mais vagas, e diversificamos a oferta formativa e entramos na pós-graduação, que é um pé para a investigação. Ok, eu estou aqui a insistir porque nós temos apenas 30 minutos, já lá vão 20. Eu gostaria de ouvir a respeito das principais realizações durante esse mandato que fizeram, logo no início da UNICV. Sim, a primeira grande realização foi reformatar a oferta formativa. A oferta formativa que havia, como lhe disse, era subalterna relativamente àquela que existia no exterior. Não é? As pessoas que queriam estudar várias áreas importantes não tinham em Cabo Verde. Portanto, reformatámos a oferta formativa. Criamos um modelo de gestão para a universidade. Não é? Não sei se se lembra, nós, quando entramos, dissemos, não, essa grelha salarial que o governo praticava nos institutos é incompatível com a ambição da universidade. E negociamos
que um salto qualitativo logo para termos os melhores. Demos combate a uma prática que eu acho que minava a qualidade do ensino superior em Cabo Verde, que é um professor estar aqui, estar em todas as instituições. Isso eu lembro, foi um combate terrível. Nem sempre ganho, mas um combate terrível que quisemos enfrentar para fazer que a universidade seja local onde a pessoa trabalha, mas investe emocionalmente parte das suas esperanças, das suas aspirações naquele lugar. Criamos uma rede para a universidade. Ainda hoje eu vejo aquela rede funciona, continua a funcionar. Criamos a ideia que a pós-graduação é o extremo da universidade. A universidade, porque quando viemos, nos convenciam que importante era fazer licenciatura e investigação é para outro lugar. Não. Por exemplo, eu lembro-me, criamos de imediato uma editora, né? O que na altura foi mal compreendido, quer dizer, era o passo maior que a perna. Ainda hoje eu gostaria que essa editora continuasse a ser a presença viva da universidade na comunidade, né? Através da produção dos seus professores. Né? Foi no meu tempo. Criamos revistas científicas que depois ficaram pelo caminho, mas que é importante resgatar. Portanto, requalificamos as instalações da universidade. Como disse, alguém lhe contou, ISE tinha uma instalação precária. Fomos, aos poucos, com aquele pouco orçamento. Também eu devo honrar gestores que trabalharam comigo e a toda a equipa. Né? Quer dizer, foi um tempo de muita entrega e muito sacrifício. Foram 4 anos apenas, né? Mas a universidade, o essencial da oferta formativa, nasceu lá. O essencial da sua gestão, do modelo de gestão, nasceu lá. Agora, hoje eu vejo preocupado porque a oferta formativa tem um ciclo de vida, tem como tudo na vida, né? Portanto, é preciso renovar, né? Fizemos uma reforma curricular, foi extremamente importante, né? Que fizemos. Agora, hoje, é preciso pensar um modelo pedagógico adaptado. Uma coisa que me preocupa hoje na UNICEV é que quando começamos, estávamos numa fase da transição demográfica diferente. Havia muitos alunos. O país tinha muito. Hoje, estamos a confrontar-nos com o desafio da estabilização demográfica. O país cresce hoje, há menos jovens, não é? E temos que nos adaptarmos a isso. Há mais concorrência. A UNICEV, quando surge, tem excesso de alunos, faz prova de acesso, de repente as coisas já não se passam assim, não é? Portanto, a UNICEV tem que se adaptar. Portanto, há choques ao longo do tempo, mas eu creio, eu sou muito crente no projeto do UNICEV. Ok, antes de irmos para aquilo que ficou por fazer na sua época, aquilo que vocês teriam pensado e não conseguiram concretizar, eu ainda, dentro das realizações, eu queria ver como é que vocês viam a iniciação científica na época. Sim. Nós criámos centros de investigação, o CIGEF, ontem estava a falar, foi no meu tempo que se criou o CIGEF, CITILOT. Agora, a investigação, nós entendemos que, na altura, ela se fazia, a investigação é uma atitude também, né? E é uma cultura institucional, e que se podia fazer em diversos níveis. E com o Brasil, com a CAPES, foi uma instituição fundamental para o nascimento dessa universidade, e nós quisemos gizar um programa de iniciação científica. Já fizemos algumas coisas interessantes com a CAPES, mas uma delas é o programa de iniciação científica, que era um programa de mobilidade. Os alunos iam no nosso verão, nas nossas férias, iam passar 2 a 3 meses no Brasil, depois voltavam com uma investigação iniciada lá e fazia-se o congresso de iniciação científica e se publicava as atas do congresso de iniciação científica. Claro que é uma investigação científica incipiente, um aluno de licenciatura, mas o que vimos é que lá é um viveiro, porque o aluno que faz essa experiência
é propenso depois a fazer pós-graduação, né? E essa experiência foi interessante. A CAPES também nos financiou uma experiência que foi descontinuada, que era, sabe que uma grande preocupação nossa é que nós massificamos o ensino superior, e ninguém massifica impunemente. Né? Quando você massifica, você tem alunos mais pobres, menos performantes, etc., que chegam à universidade. Uhum. As pessoas diziam que a universidade perde qualidade. Sim, mas é o desafio da universidade elevar os alunos. Né? Exato. E, portanto, nós somos a Universidade de Cabo Verde, significa uma atitude pedagógica de solidariedade. É com os nossos alunos que vamos trabalhar. E os alunos vinham com um perfil de entrada, que é o perfil que tinham. Dominam mal a língua pedagógica, a língua das relações pedagógicas, que é o português, têm dificuldade, competências baixas no domínio da leitura, que não é só aqui, hoje é uma tendência, mas tinha baixa literacia científica. Então criamos um programa que se chamava PERC, Programa Experimental de Reforço de Competências, que o aluno entrava e era um programa de sábados. No sábado ia à universidade mais ou menos para fazer teatro, para brincar, para experimentar a língua, para debater, etc. Exatamente para criar competências, tal soft skills. Quer dizer, as competências informais, que não são curriculares, mas que são fundamentais para o sucesso do aluno. Ora, isto devemos retomar, a meu ver. Porquê? Continuamos a ter esse gap, os alunos que nos chegam. Porque o que se passa em Cabo Verde hoje é que a universidade põe a culpa no secundário, o secundário põe a culpa no primário, e o primário põe a culpa nas famílias. A culpa é estéril, como sabe, não é? Exato. Portanto, a universidade nós somos a Universidade de Cabo Verde, nós somos cabeça do sistema, não é? Exato. E como tal, a nossa responsabilidade é, quando vem o aluno, e agora que temos o campus, sonhamos com o campus, não foi possível concretizar o campus, mas sonhamos com o campus. E o campus era para nós um instrumento didático, não era só infraestruturas, era a aprendizagem imersiva. O aluno que vem cá, ele aprende na aula do professor Silvino, mas também na conferência, na cantina, na biblioteca. Isto é, era porque a universidade, inicialmente as pessoas iam aos institutos, assistiam a aulas e saíam. E nem sequer havia espaço para estarem na universidade. Né? Portanto, deixa eu contar. Estamos a ficar com um pouco quase tempo. Um fé de inverno. Eu ia diretamente para aquilo que ficou, que vocês sonharam e que não ficou concretizado. Se poderia nos resumir isso num minuto, porque falta-nos apenas 2 minutos para completar o tempo. Nós requalificámos os espaços que tínhamos e sonhámos com um campus, como hoje temos. E isso veio acontecer depois. Inclusive, eu no Ministério, já no ensino superior. Não foi possível. Nós queríamos mais cedo ter uma aposta forte na pós-graduação e que gerasse investigação impactante para Cabo Verde. Mas sabemos que isso é um processo, não é? E não foi possível num quadro de um mandato de 4 anos. Não era possível. Portanto, hoje, os desafios, não naquele tempo, mas hoje os desafios, a universidade tem que vencer o desafio de captação do aluno. Porque a universidade pode ter um grande projeto pedagógico, mas se não tiver aluno, vai morrendo devagar. Portanto, esse desafio de comunicar e convencer a sociedade cabo-verdiana que a UNICV é uma aposta, que o aluno pode abrir mão de emigrar para estudar na UNICV e que, estando na UNICV, tem acesso a um conhecimento universal e de qualidade, é o grande desafio que temos. Outro grande desafio é uma cultura académica muito virada para a investigação e para a interação com a sociedade. A universidade não é apenas o intramuros. A universidade, nós sonhamos com uma universidade para Cabo Verde que fosse parte atuante do processo social cabo-verdiano. E, portanto, eu acho que temos que maximizar essa presença nossa no processo de transformação de Cabo Verde. Sabe uma coisa que eu dizia? Que no dia que a universidade se consolidasse, seria a Terceira República.
Exatamente. Professor, estamos já no final. Em 30 segundos, como é que vê a UNICV nos próximos 19 anos? Estamos a comemorar o 19º aniversário da UNICV. Os próximos 19, como é que vê? Vejo com muita esperança, porque a comunidade em si, ela tem valores para continuar a crescer para lá das pessoas, né? Portanto, eu como ex-reitor sinto-me bem, sinto que a obra continua, digamos assim, que as diferentes formas de interpretar fazem parte do percurso. Não tenho pretensão nenhuma de achar que as coisas têm que ir como eu sonhei, mas o essencial vai. Eu tenho certeza disso. A universidade tem dentro de si muitos valores e tem capacidade de se renovar. Não é? Exato. E essa universidade é aprendente. Ela aprende com os seus erros, com a sua experiência e maximiza. E a ideia de rede que tem nos permitido progredir. Professor, muitíssimo obrigado por vir aqui à nossa edição de podcast direcionada aos 19 anos da Universidade de Cabo Verde. Muito obrigado, eu é que agradeço. Assim que nos acompanha, nós agradecemos. Se veio até aqui, até ao final deste programa, é porque lhe interessou. Nós trazemos aqui importantes elementos sobre a história da Universidade de Cabo Verde, o percurso que esta instituição fez. Nesta primeira edição, com os reitores no âmbito do 19º aniversário da Universidade de Cabo Verde, estivemos aqui em estúdio a ouvir o primeiro reitor da Universidade de Cabo Verde, António Correia e Silva. Até à próxima edição. Continuação de um bom dia a todos. O Crestura tão beli, UNICV, ele é por pobre currículo bem li é para